Olá, manhãs! Então, hoje o assunto é atividades, coisa que muitas manhãs subestimam, né? Vamos iniciar aí. Vai ser um assunto muito rapidinho, né? Porque as atividades, mas, né, muito importante, porque na escala de prioridade, as atividades estão igualmente importantes nas atividades do bebê durante o dia, tá? As atividades de desenvolvimento, né, no caso, estão igualmente importantes como a alimentação, como o sono e tudo mais, tá, gente? Então, não vamos deixar isso de lado e sim realmente dar a importância que isso tem. Então vamos lá, gente. A importância, né? Eu vou começar aqui falando para vocês um pouquinho da importância que tem as atividades, né? E o que é isso, né? Por que que os pais costumam não dar a importância devida a esse tempo com o bebê, né? A esse momento do dia do bebê. Algumas manhãs não a propósito, mas acham que a hora que o bebê acorda é uma hora para você deixar o bebê e fazer alguma outra atividade. E, na verdade, não é assim que tem que funcionar. Precisa ter, realmente, você destinar e pensar, né, em tempos de qualidade para você ter com o seu bebê, de fato, durante o dia. Então, destinar um tempo para isso dentro do ciclo, né, do dia do bebê, de cada ciclo, é muito importante que você inclua a atividade como um ponto principal. A atividade, e é uma atividade elaborada, planejada, pensada, né, de você estar presente, de você de fato interagir com o seu bebê, de você explorar a cabeça dele, o cérebro, o desenvolvimento, né, você pensar em atividades para você fazer isso, né? É a hora da atividade, é a hora de você dar atenção, de você criar vínculo de amor com o bebê, né? Muitas pessoas acham que dar colo, da forma como colocar o bebê para dormir que é o importante, mas na verdade não é só isso, né? Claro que a atividade de colocar para dormir é uma atividade muito importante do dia do bebê, mas a atividade que mais importa você estar realmente presente e ter atenção é a hora que o bebê está acordado para brincar e se desenvolver, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje. É nesse momento que você tem que criar vínculo com o seu bebê, dar muito amor, muita atenção, né? Ensinar, participar com a mente, não só com o corpo, porque você está presente no dia a dia do seu bebê, não é só você estar com ele no colo, né? Não é você ficar o dia todo com o bebê no colo, é você de fato estar ali com a sua cabeça, né? Pensando, se dedicando ao seu bebê, né? De fato, no caso, né? Algumas mães chegam na hora da atividade, mas aí estão com o bebê no colo fazendo outras coisas, estão com, ou deixam o bebê ali no carrinho, fazendo outras atividades. Lógico que para fazer atividades que são importantes, mas esse não é o momento para isso, tá? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, ajude o bebê a se desenvolver com mais facilidade e segurança, dando todo o aprendizado que ele precisa diariamente para explorar o mundo e conhecer cada parte dele, né? O bebê precisa de você também para fazer atividade, né? Para se desenvolver. Quanto mais você explorar com ele esse momento, quanto mais você se dedicar a ele, mais ele vai se desenvolver rápido, mais ele vai ter autonomia para fazer as coisas, mais ele vai ter segurança, né? Ele vai gastar realmente energia durante o dia dele, para que ele possa, na hora do sono, realmente estar pronto para dormir, né? Já com a cabeça e o pensamento realmente voltados para isso. Assim, eles passarão pelos saltos de forma mais leve e tranquila para ele e você, né, gente? Por quê? Porque se você auxilia no desenvolvimento, se você estimula seu bebê a realmente se
desenvolver, a fazer atividades com ele pensadas de forma que ele realmente esteja estimulando aquilo que ele está aprendendo, se ele está aprendendo a virar, se ele está aprendendo a sentar, a engatinhar, né? Desde quando ele está aprendendo os primeiros movimentos de pegar, de mexer com a mão, de ter coordenação. É muito importante que você, de fato, esteja ali pensando em formas de fazer esse desenvolvimento, de trabalhar o seu bebê para isso. Por quê? Quanto antes ele entender que as atividades dos saltos de desenvolvimento são atividades comuns, né? Por exemplo, se seu bebê está aprendendo a virar, quanto antes ele começar a fazer isso com facilidade, ou a sentar, ou a andar, ou a engatinhar, mais rápido aquele momento de euforia, né, de novidade vai passar na cabeça dele, né? Então, por isso é importante que você todos os dias esteja estimulando também para o desenvolvimento dele, para o cérebro, para tudo. É muito importante que vocês estejam pensando nisso, né? Trabalhando isso na cabeça de vocês, de vocês realmente planejarem o dia do bebê de vocês estarem pensando sempre em atividades diferentes. E atividades diferentes não tem nada a ver com dinheiro, nem com ter brinquedo novo, nem ter nada disso. Atividades diferentes são formas que você tenha de estimular, de pensar, né, em coisas que você vai ter realmente para brincar com o seu bebê durante o dia, né? Porque qualquer coisa vira um brinquedo para um bebê, qualquer momento vira um estímulo, né? Uma forma de você interagir com ele, uma forma de vocês estarem juntos e de você estar ali desenvolvendo as capacidades que ele está adquirindo diariamente. Então, vamos lá. Pense nas atividades, né? Eu não vou falar aqui nessa live, porque senão a live fica muito extensa, né? E vocês não querem ficar muito tempo assistindo. Então, onde é que estão essas atividades para vocês? Está no e-book, que está na página principal do portal. Lá no portal tem um e-book, gente, que lá no portal não, né? Aqui no portal tem um e-book na página principal. Quando se você rolar um pouquinho para baixo, você vai ver e-book de atividades com os bebês. E lá tem mês a mês as atividades que você pode desenvolver com o seu bebê para estimular o aprendizado dele, né? Então você vai acessar esse e-book, inclusive eu estou fazendo uma nova versão dele com algumas coisas a mais, né? Em breve vou estar divulgando para vocês, disponibilizando, na verdade, para vocês, mas lá tem muitas atividades que vocês podem fazer com os bebês. E tem atividades para você fazer com o bebê desde 0 mês até bebê com mais de 1 ano. Tá? Então, vocês, cada uma, né, os bebês estão em fases diferentes, né, para cada uma. Então, vocês podem ir lá e acessar esse e-book e ver as atividades dentro dele que tem disponíveis para vocês utilizarem, tá? Então, qual é a importância, na verdade, de você fazer, de você procurar formas e coisas diferentes para fazer com o seu bebê todos os dias, né? Primeiro, você precisa gastar energia física e mental, né, do bebê. Então, é preciso que você estimule, é preciso que você faça o bebê se movimentar, é preciso que você faça o bebê realmente desenvolver aquela atividade e também se mexer, né? Gastar energia mesmo física. Quando ele tenta fazer uma atividade que ele ainda não consegue, por exemplo, como tentar levar a mão à boca, coisas simples, né? Tentar sair do lugar numa cama, né? Pegar um brinquedo que você estimula aquele momento, mas ele vai trabalhar a cabeça, se esforçar para fazer aquilo. E quando ele se esforça realmente, ele tende a tanto a desenvolver mais rápido, né? Ao cérebro dele ter aquele aprendizado, quanto também aquilo faz ele ficar mais cansado e o corpo dele estar mais tranquilo, ter gasto as energias necessárias para que ele, na hora de dormir, realmente possa dormir com efetividade para descansar desse momento, né? Então, além de desenvolver, né, vocês precisam saber que a hora de brincar é a hora do colo e da atenção.
Se tem um momento do dia que você tem que estar 100% presente com o seu bebê, é na hora de brincar, gente, é na hora de fazer a atividade com ele. É nesse momento que você pode botar muito no colo, é nesse momento que você pode realmente brincar com ele, né? Então eu coloquei aí nada de ficar com o bebê na hora da brincadeira, com o celular ao mesmo tempo, olhando outras coisas sem dar atenção ao bebê de fato, né? De fazer tarefas, por exemplo, eu vejo muito algumas mães colocarem o bebê na frente da televisão para distrair o bebê e fazer outra atividade, botar numa cadeira vibratória ou num carrinho. E isso não é o ideal, tá, gente? Eu vou falar a vocês um pouquinho mais para frente por quê. Tá, e também ou trabalhar, ou tá pensando com a cabeça em outro lugar. Se você tá seguindo sua carreira e tá ótimo, mas na hora que você tá trabalhando, você tá trabalhando. Na hora que você está com o seu bebê, você tem que estar 100% com ele, tá? Então é hora de sentar no chão, né, e brincar com o seu bebê. Né? Eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente, mas muitas mães me perguntam: ah, como é que você faz para os seus bebês brincarem sozinhos? Como é que você faz para os seus bebês quererem brincar com os brinquedos e não ficarem olhando as telas, né? A televisão, celular e tudo mais? E a única coisa que eu faço é dar atenção aos meus bebês. É sentar de fato no chão com eles, é brincar com os brinquedos deles. Quem faz o interesse da criança pelos brinquedos é o pai e a mãe. A criança, ela nasce com a vontade de lhe agradar, né? Ela nasce já naturalmente com esse estímulo, com essa necessidade de agradar você que cuida dela, né? Então, quando você brinca com o brinquedo dela, aquilo se torna interessante, né? Ela começa a ver aquele brinquedo com outros olhos, né? Por que que a criança normalmente gosta de pegar uma chave da gente, o controle? Por quê? Por que a criança gosta tanto do controle remoto da televisão? Porque é uma coisa que nós estamos sempre mexendo, né? Então ela vê que a gente está sempre mexendo. Por que ela quer o nosso celular? E as crianças hoje aprendem tão cedo a se interessar por isso. Luca quase nunca pega o celular, mas se ele pega, ele já fica assim, ó, com o dedinho. Porque ele me vê mexendo no celular e me vê fazendo isso. Então, aquilo se torna importante para ele. Mas, quando eu estou com eles, eu evito ao máximo pegar no celular. O que é que eu faço? Eu brinco com os brinquedos deles, né? Vocês veem que os meninos adoram livro, por quê? Porque toda hora eu tô pegando o livro e pegando, mostrando as figuras, estimulando eles a gostar. Por que que eles gostam tanto desses brinquedos, né? Porque você tem que mostrar para eles que os brinquedos são interessantes. E você só faz isso se você realmente brincar. Você só faz isso se você realmente brincar, se você estiver ali disposta a mostrar ao bebê que aquilo é interessante, a brincar de fato com ele, a brincar com o brinquedo, né? Então, isso faz o bebê se interessar por qualquer coisa, né? Então, de fato, tire um tempo para isso, sente mesmo no chão, se dedique, né? É o momento de você deixar seu bebê no colo, de você brincar, de você dar muita atenção, de você dar muito amor, de você realmente estar com ele, com a cabeça ali presente naquele momento. Mas nada exagerado é bom, né, gente? Nada exagerado é bom. Vocês precisam ter a consciência que você deve ficar com seu bebê no colo o tempo que você achar que deve, e até 3 meses o tempo que o bebê quiser. Mas é muito importante que você ensine desde o início o bebê a ter uma certa independência, né? Não ter uma dependência extrema de você, né? Claro que ele vai depender sempre, mas não de você em si, de estar em cima de você. Porque o bebê precisa aprender a se desenvolver, a se estimular, ele precisa gostar de brincar com os brinquedos. É necessário que você acostume o bebê a ficar em alguns lugares, para se você tiver que fazer alguma tarefa, o bebê não cair em prantos de choro, porque criou aquela dependência, para não chegar em lugares e o bebê não ir com ninguém, porque ele só consegue ficar com você.
tá, gente? Então, tudo exagerado não é bom. Isso também se aplica aos bebês. Então, não é necessário você ficar com seu bebê no colo o dia inteiro. Você tem que mostrar para ele que também existem outras formas de brincar e que é bom, né? Então, isso vai acontecer quando você decidir por realmente brincar com ele em outros lugares, né? Então, eu coloquei aqui, acostume o bebê a lugares diferentes do seu colo, esteja presente com a mente e não só com o corpo. Muitas mães ficam com o bebê no colo, né? Coloca o bebê de lado ou no sling e faz outras mil atividades. O bebê está no colo dela o tempo inteiro, colado no corpo, mas não está com a cabeça, né, gente? E é a cabeça o mais importante, né? Porque não é onde o bebê está que importa, é o que o bebê está sentindo de atenção sua. Muitas vezes o bebê quer estar no colo porque ele está com a necessidade de atenção, da sua atenção, porque você está com ele, mas não está prestando atenção nele, né? Então, estar presente não quer dizer estar presente com o corpo não quer dizer estar presente com a mente, e isso é muito importante. Por exemplo, você colocar o seu bebê no berço e ficar lá brincando com ele. Não é para você deixar o bebê lá abandonado. É você ficar lá brincando com ele, você mostrar que o berço é um ambiente bom, um ambiente familiar, um ambiente que ele pode ficar e está tudo bem, ele pode gostar de estar lá, né? Mas não adianta você deixar o bebê lá e sair. Ele não vai gostar de um ambiente assim, que ele está lá sozinho, sem ter o que fazer, mesmo que você dê um brinquedo, né? Ele só gosta do brinquedo se o brinquedo tiver a sua atenção, né? Depois ele vai aprender a brincar sozinho quando ele entender que aquilo é bacana, mas ele só vai entender quando você der sua atenção àquilo, tá? Então, é você colocar o bebê no carrinho e estar ali brincando com ele, pegar coisas que chamem a atenção, que dê coisas coloridas, com barulho, de texturas diferentes, né? Então você coloca o bebê no carrinho e fica ali estimulando ele, brincando da mesma forma. Você pode colocar o bebê no chão, num tapete de atividades, e ele está ali, e você está ali com o brinquedo, brincando, estimulando, rindo, fazendo caras e bocas para ele, estimulando de fato o bebê a estar naquele momento, né? Então, e quanto antes você começar a fazer isso com o seu bebê, melhor, porque o bebê vai se acostumar a estar nesse ambiente, se acostumar a saber que tem sua atenção, mesmo quando ele não está no seu colo. E isso vai fazer toda a diferença na maternidade de vocês. Tanto para o bebê ter uma independência saudável, né, que é uma independência de ir para outras pessoas, ficar no colo de outras pessoas, ficar em locais sem ter que estar, porque quando o bebê vai ficando mais velho, a gente não aguenta ficar com o bebê no colo o tempo todo. Ele também precisa se estimular a desenvolver, a pegar brinquedos, a andar, até mesmo momentos que ele realmente brinque, ande, se desenvolva, pegue um brinquedo, aprenda a fazer as coisas sozinhos, que é o natural da vida, né? Então, vocês precisam deixar que, quanto antes vocês comecem mostrando isso para o bebê, que eles podem ser felizes também fora do colo, né? Melhor, porque ele já vai crescer entendendo isso. Se você fica o tempo todo com o bebê no colo, né? E isso vem normalmente gerado de uma situação inicial, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho também mais para frente, né? Eu vou contar aqui a história de Joana, né? Então, se você faz isso, você acaba estimulando o bebê, ensinando ao bebê que ele só vai estar feliz no seu colo, né? E isso não é uma coisa praticável a longo prazo. É isso que vocês têm que lembrar. Nunca inicie com o bebê o que você não pode continuar para sempre, tá? Então, o bebê tem que saber que tem o seu colo quando ele precisa, que tem todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua atenção, mas que ele também pode ter seu carinho, sua atenção, sua presença quando ele não está no seu colo. E isso vai fazer ele se desenvolver muito melhor, é mais fácil. Então, tem o carrinho, tem o berço, tem camas que você pode brincar também com o seu bebê para ele não se machucar. Você pode colocar um bebê, um colchão no chão e brincar e estimular o bebê ali. Tá? Então, para que isso fique na cabeça de vocês,
uma forma mais prática, eu vou ler para vocês aqui uma história, tá? Que eu acho muito relevante, assim, de falar para vocês. Que eu sempre coloco, assim, a história de Joana, né? Que na verdade Joana é só um nome fictício aí que eu criei para não falar o nome da pessoa, mas é importante que vocês percebam como é que isso se desenvolve. Por que é que um bebê começa a só querer colo? Por que é que um bebê fica com costumes que a gente acha que é necessidade dele, e na verdade não é, né? Então vamos lá. Uma mãe chamada Joana me relata que seu bebê só quer ficar no colo e não sabe mais o que fazer. Não aguenta mais, pois não consegue fazer nada dentro de casa e com seus outros filhos, que também são pequenos e precisam dela, e me pergunta o que fazer. Então vamos entender o que aconteceu. Nos primeiros dias que Joana chegou da maternidade, sua mãe veio passar os primeiros meses com ela para ajudar a cuidar do bebê. Esse período foi maravilhoso. Tinha braço à vontade em casa, da mãe dela, do marido, das visitas e tudo estava indo muito bem. Até que esse período passou e a mãe de Joana voltou para casa. As visitas não aparecem mais e o marido está trabalhando em um ritmo alto e chega à noite em casa sempre muito cansado. Enfim, só sobrou Joana em casa para cuidar dos 3 filhos e o bebê agora não quer mais sair do colo. E afinal, de quem é a culpa? Quem causou, mesmo sem saber, essa necessidade no bebê? Mas a grande pergunta é, e agora? Né? Na verdade, quando a gente tem os bebês, a casa está sempre cheia, sempre tem gente chegando, querendo ver, querendo ficar com os bebês. Acontece muito também quando a gente viaja ou passa uma temporada na casa de outras pessoas. Todo mundo ali quer botar e acha que é a coisa mais normal e mais natural do mundo, quer ficar com o bebê o tempo todo no colo. Né? Quando o bebê já está mais velho, até que isso não interfere tanto. Mas quando o bebê é muito novinho, né? Então acaba a gente recebendo 1.000 visitas, 1.000 pessoas. Normalmente vem alguém inicialmente para ajudar a gente, normalmente é nossa mãe. Às vezes a gente vai passar um tempo na casa da mãe, é o mais comum, né? Às vezes a mãe vem passar um tempo com a gente quando assim que o bebê nasce, porque tem mais trabalho, você está às vezes operada, tudo mais, né? Então isso cria uma situação, isso cria um, digamos que um cenário que não vai se perpetuar mais para frente, tá, gente? Então, o bebê às vezes cria aquele costume, não é porque ele apenas entendeu que ele só está melhor quando ele está daquela forma, né? Por um hábito mesmo. E afinal, de quem é a culpa? Quem causou? Mesmo sem saber essa necessidade no bebê, né? Nós mesmos adultos que fazemos isso, que causamos normalmente essa necessidade do bebê. Às vezes o bebê está chorando de frio. E onde é que ele tem mais calor? No nosso colo. Então ali ele se cala, ele fica mais aconchegado e se cala. Então a gente entende que o bebê só quer ficar no colo. Aí às vezes o bebê está no colo e continua chorando. Aí a gente começa a balançar. Então o bebê se cala. Aí a gente entendeu que ele quer o balanço. E na verdade ele está com alguma coisa, alguma necessidade que a gente deixou de atender naquele momento e criou aquele costume no bebê. Agora, mas a pergunta é agora, né, gente? Agora você precisa fazer seu bebê entender diferente e toda mudança gera um certo desconforto no ser humano em geral. Mas logo tendemos a nos adaptar. Como vou fazer meu bebê se acostumar com aquilo, né? E ficar tranquilo em lugares como o berço, carrinho, triângulo, tapete de atividades. Você vai distraí-lo. É importante você saber que a mudança é gradativa. Você vai buscar colocá-lo nesses ambientes em horários do dia que você sabe que ele está mais tranquilo, levar brinquedos e ficar ao lado dele, fazendo brincadeiras, barulhos com brinquedos, contando histórias, tudo que puder desviar a atenção do bebê de estar naquele local. Então, a cada período, né, em torno de 3 dias, fazendo a mesma coisa, você vai aumentando um passo e diminuindo tanto o seu contato naquele lugar. Já mostra objetos pendurados, ou dependendo da idade, você entrega o brinquedo na mão dele.
Até que você possa brincar com ele tranquilamente em qualquer lugar e ele fique por algum tempo no seu colo e outro tempo brincando independente. E isso faz bem para você e para ele, né, gente? Então, essa é a essência de você retirar um costume de colo ou de qualquer outra coisa que o seu bebê tenha, né? Tipo, sempre pensando dessa forma, você precisa distraí-lo. Não adianta dizer, ah, meu bebê só quer colo, mas eu só vou colocar ele no berço ou em qualquer outro lugar quando eu não vou dar atenção a ele. Então, não adianta, ele não vai querer aquele local, porque o que é que ele quer? A sua atenção. Por quê? Porque naturalmente o bebê nasce sentindo essa necessidade da nossa presença. Por quê? Porque isso é questão de instinto de sobrevivência, né? O bebê é o animal que mais depende dos pais para sobreviver, né? Ele depende 100%. Então, se você não dá atenção ao bebê, ele sente, né? Ele sente isso e ele não quer ficar em locais que você não dê atenção a ele. O segredo de você conseguir que seu bebê fique bem num berço, num carrinho ou em qualquer outro lugar é você dar atenção, é você brincar, é você estimular ele, é você fazer palhaçada, fazer careta, brincar, sorrir, cantar para ele naquele local. Então, trazer brinquedos que sejam interessantes, que chamem a atenção, brinquedos com cores, com barulhos, com texturas. Isso é importante. Você está ali mostrando atenção mesmo quando ele não está no seu colo. É isso que vai fazer o bebê realmente se estimular e ficar e brincar e estar ali presente para outras coisas. E é muito importante que você lembre que na hora da brincadeira é importante o momento do colo, é importante o momento que você pega o bebê, que você abraça, que você beija, que você agarra ele, que você faz cócega, que você está com ele em contato com você mais próximo. E é importante o momento de você deixar ele um pouco independente, né? De você deixar ele com as mãozinhas livres, com os pezinhos livres e estimular ele com outras coisas para que ele se desenvolva. O momento da atividade tem que ter esses dois pontos, né? Esses dois momentos, para que você realmente consiga desenvolver com ele essa tranquilidade dele brincar com você e dele brincar também no momento mais individual. Tá, gente? Isso é muito saudável para ele que precisa muito se desenvolver sozinho, aumentar as capacidades do cérebro dele, e é bom também para você que vai criar um bebê que você tem condições de deixar ele em alguns lugares sem ter aquela dependência de você virar para pegar uma coisa e o bebê chorar desesperadamente. Choro e birras, né? Eu resolvi colocar esse tema aqui que nem existia, tá? Mas é uma pergunta muito frequente que eu escuto de muitas mães todos os dias que eu sempre estou respondendo. Então, eu achei por bem colocar isso aqui para vocês. Isso aqui não tem muito a ver com a questão do sono, né, gente? Não interfere tanto, mas é uma coisa para vocês levarem para toda a educação do bebê de vocês, né? Para toda a vida, para que eles sejam bem mais tranquilos, né? Toda criança faz birra, toda criança chora, mas existe uma forma melhor da gente trabalhar isso sem ter que usar violência ou outras táticas, né? Aí para parar com essa birra, com esse que a gente chama da criança mais e chama assim, tipo, mal criada, mais que chora, grita, briga, joga brinquedo. Tudo isso são atitudes que as crianças fazem para demonstrar sua frustração, né? E na verdade isso não é nada mais do que a criança que não sabe lidar com esse sentimento, né? Nós não sabemos muito bem, adultos, imagina uma criança. Então, nunca seu bebê vai, eu vou dizer assim, bebê nunca vai ter uma birra, um estouro, um momento ruim, mas se você tem como amenizar isso dependendo do seu comportamento, né? Então, o que é que você precisa fazer
para o seu bebê aprender, de fato, a lidar com os sentimentos, com o sentimento dele de frustração. Quando ele quer uma coisa e ele não pode ter. Quando ele quer aquilo e ele não tem acesso e a gente não pode dar, né? Então, o que é que você tem que fazer nesse momento? Não funciona, gente, vocês precisam lembrar disso, que não funciona você entrar em embate com a criança, né? De você começar a brigar, isso não funciona em nenhum momento. Não funciona na hora do sono e também não funciona na hora da birra. Né? Não funciona na hora da comida, em nenhum momento, né? Aqui estamos falando de atividades, mas não funciona em nenhum momento do bebê. Se o bebê está chorando, se o bebê está estressado, se o bebê está irritado, brigando, aprontando algum tipo de birra ou de choro, gritando, qualquer coisa desse tipo, não é você indo em contra o bebê, brigando com ele, batendo nele, que vai resolver. Ao contrário, se você faz isso, você vai estar estimulando aquela atitude, porque se você bate nele, se você grita como ele está gritando, se você responde a ele com a mesma forma, ele vai entender que aquilo ali é o certo. Você vai, ao contrário, você vai estimular aquela atitude do bebê. Então, quais são os passos que você tem que lembrar na hora que um bebê estiver nesse momento de birra, de estresse extremo, de choro, num desespero constante? Primeiro você acolhe o bebê, mostra, ou a criança, né, porque isso serve para qualquer idade, você acolhe a criança, mostra que você entende o que ela está sentindo. Se for bebê, você pega ele no seu braço, você muda a posição, você distrai o bebê. E você diz, se ele for mais velho, já falar, entender, você vai falar para ele que você entende o que ele está sentindo, né? Mas que realmente aquilo não é possível, né? Mas quando você mostra, você faz a simpatia com o bebê, que você entende o que ele está sentindo, ele vai se acalmar, né? Ele vai prestar atenção, começar a prestar atenção no que você está falando, porque antes disso ele não está prestando atenção em nada. Um bebê irritado, chorando, gritando, ele não está prestando atenção em nada, então não adianta você querer ensinar ele nada nesse momento, tá? Então, o segundo passo é acalmar o bebê, é distrair ou a criança, é você distrair, mostre outra coisa, fale coisas que o bebê pense em outra coisa, cante, tire o bebê daquele local, mostre outras coisas para ele, né? Mostre alguma coisa que ele se interesse mais, fale coisas que o bebê desacelere, que ele se acalme, e só depois que ele se acalmar, se ele for mais velho, e mesmo que ele seja bebê, o bebê entende sua expressão, ele entende quando você fala coisas para ele, porque ele já entende a sua forma de falar, ele já entende o seu jeito de quando ele está fazendo uma coisa certa, quando ele está fazendo uma coisa errada, então a sua expressão conta muito para o bebê. Tá, gente? Então, por isso que eu sempre falo que a sua calma vai ser transferida para o bebê. O que você vai fazer com que o bebê seja, porque você consegue passar todos os seus sentimentos para o bebê, tá? Através da sua estrutura corporal, através da sua mente, através da sua expressão, a expressão do seu rosto e a expressão do seu corpo naquele momento, né? E se você se estressa, se você grita, se você bate, ele não vai aprender e vai tornar aquilo ali mais frequente, tá? Porque é uma forma dele chamar sua atenção. Então, quando você entende o bebê, acalma ele e só depois vai explicar ao bebê por que que aquilo não pode, aí sim ele vai assimilar, ele vai respirar e ao longo do tempo ele vai aprendendo como lidar quando você disser que aquilo não pode, a lidar quando ele não, quando ele está querendo muito uma coisa e ele não pode ter como lidar com isso, ele vai começando a entender como fazer isso, tá? Mas claro que nunca, mesmo que você faça todos esses passo a passo, nunca o bebê vai ser 100% tranquilo em relação a tudo.
Às vezes, ele sempre vai haver um momento que o bebê, por algum motivo, às vezes por privação de sono, por fome, por qualquer necessidade que ele está passando, ele vai tender, como nós mesmos adultos, ele vai tender a ter uma reação diferente em cada momento com algumas coisas, né? E a gente precisa pensar e compreender por que o bebê está tendo aquela atitude, né? Às vezes é só a gente lembrar que o bebê está muito cansado, ou que o bebê passou da hora da soneca, ou que o bebê está realmente com fome. Às vezes a gente foi para algum lugar e ele passou um tempo maior sem comer, e ele não nem sabe que está com essa necessidade, e aquele estoura numa birra, num choro ou no desespero aí, né? E às vezes a gente não compreende isso e se estressa com o bebê e tudo mais, ou com a criança, né? Então a gente precisa manter essa nossa calma nesse momento para passar isso para ele e só depois que ele se acalmar a gente ensinar, né? De fato a gente passar para ele por que que aquilo não pode, como ele poderia ter se comportado de uma forma diferente. Então, conduza seu bebê ou ele conduzirá toda a casa. E ele é só um bebê, não tem a menor condição de saber o que é bom ou não para ele. Você sim, né, gente? Porque o que é que acontece? O que acontece normalmente é que a gente é levado a fazer algumas coisas com os bebês, a ir criando uma situação com os bebês de acordo com o choro, né? O choro dele vai nos guiando para criar certas situações com ele. Por exemplo, o bebê chora e você só consegue parar, fazer com que ele pare de chorar balançando no seu colo, né? Então aquilo vira uma situação, ou colocando no seu peito. Então daqui a pouco você não faz mais nada da sua vida porque o bebê quer passar o dia inteiro no seu peito. Isso é uma coisa possível, gente? Não é. Você tem que tomar banho, você tem que comer, você tem que fazer outras atividades básicas, né? Então viver, ficar com o dia inteiro o bebê no peito não é uma coisa sustentável a longo prazo. Então, se não é sustentável a longo prazo, não inicie com o bebê. Quando seu bebê estiver chorando, entenda por que ele está chorando, entenda o comportamento dele, procure ver qual é a necessidade que ele está passando e não simplesmente tentar calar ele de qualquer forma, tá? Porque isso vai virando um hábito e ele vai adquirindo aquilo como uma compulsão e você vai levando aquilo cada vez mais, e daqui a pouco tá a casa toda em função daquilo. Às vezes o bebê aprendeu a dormir no colo balançando, e às vezes tá marido, mulher, a mãe, o pai, quem chegar, a avó, ou os irmãos mais velhos, toda a casa em função do bebê, porque o bebê chora o dia inteiro, né, gente? Então, para que isso não aconteça, saiba conduzir o dia do bebê, saiba mostrar a ele como ele realmente se comportar, saiba atender as necessidades dele, para que ele não precise chorar por causa delas, né? E isso vai fazer com que você não crie esses costumes no bebê, essas necessidades de estar em coisas que não são sustentáveis a longo prazo, que é colo, que é peito, cama mesmo, tudo mais. Então, tudo isso pode ser dado, mas de forma consciente, né? Você tem que dar muito amor, muita atenção, muito carinho ao seu bebê, sempre, tá? Mas tudo sem exageros, tudo com consciência, né? Você tem que conduzir o dia do seu bebê, você tem que mostrar a ele o que é melhor para ele fazer no tempo que ele está acordado, e não ao contrário, e não o bebê guiar o que você tem que fazer. Quando ele para de chorar, pronto, que eu achei o que ele queria. Não é assim, tá, gente? O bebê não tem condição de saber. Tem muitas pessoas aí, tem tipos, porque hoje tem muitos tipos de formas de criar seu bebê. Quem sabe criar, claro que é a mãe, quem tem que decidir o que é melhor para você conduzir é você mesma, mas a gente tem que ter o senso, né, a maturidade de entender que alguns tipos de criação, aí você diz, um dia, tem pessoas que dizem, um dia seu bebê vai crescer e você vai querer ele no seu colo e você não vai ter, né? Gente, isso é um absurdo. Claro que você tem que pegar seu bebê no colo, dar muito carinho, muita atenção, muito amor e ficar com ele no colo o máximo de tempo que você achar prudente, mas
Não existe isso, porque um dia meu bebê não vai querer colo. Pelo amor de Deus, isso não é motivo para você justificar ficar com seu filho no colo o dia inteiro. Por quê? Porque isso a longo prazo vai prejudicar a sua coluna. Porque imagina um bebê com 2 anos no seu colo o tempo todo. Vai prejudicar as interações sociais do seu bebê, porque ele não vai querer ficar em lugar nenhum sem a sua presença, ele não vai querer ter contato com outras pessoas, porque ele só quer ficar com você, ele não vai conseguir ter uma naturalidade para se socializar e crescer, tá? Então, assim, as pessoas levam as coisas para um lado muito sem realidade, né? Claro que um dia os bebês crescem, viram adultos e vão seguir a vida deles, isso é o sentido natural. Agora, o que é que você pode se arrepender futuramente? Você não estava com a sua cabeça ali focada, porque muitas vezes a gente está tão privado de sono que a gente não tem tempo, a gente não tem cabeça para sentar, nem paciência de sentar no chão com o bebê para brincar com ele, né? A privação de sono sim pode causar isso e um dia você se arrepender de não ter dado essa atenção que você precisava dar naquela fase do seu bebê que é tão maravilhosa e gostosa para a gente curtir cada minuto, né? O que a proposta do meu conteúdo é que eu faça você ter uma maternidade tão leve, tão feliz, que sim, você vai ter saudade, mas das lembranças e dos momentos bons que você passar com o seu bebê, tá? De você saber 100% que você, todo o tempo que você poderia, você curtiu, você brincou, você estava presente, você estava dando atenção ao seu bebê. Mas vamos lá. 3 pontos fundamentais. Passando isso aqui rapidinho, porque isso aqui já é uma coisa que eu falo constantemente. Sonecas, né? Identifique a necessidade dos bebês, saiba exatamente o tempo que o seu bebê aguenta ficar acordado e coloque para dormir, né, gente? É uma coisa que isso aqui é mais a orientação do dia do seu bebê, tem que envolver essas coisas. As sonecas, né? No caso, o dia, né, gente? E não a noite, que eu estou falando especificamente do dia. Então, as sonecas, porque a cada período o bebê precisa dormir, então oriente o dia dele da melhor forma para que ele possa desenvolver as atividades de forma correta. Então, as sonecas são necessárias, como vocês já viram na aula anterior. Então, as sonecas são super, super, hiper importantes e necessárias a cada período. A comida, né, gente? Não deixe passar da hora da comida do bebê, né? Alimente de forma correta para que eles estejam saciados, né? Se o bebê não está se alimentando bem, busque resolver o problema com o pediatra. É muito comum no início de vida dos bebês eles terem problemas no sistema digestivo, né? Cólicas, gases, refluxo. Muitas vezes o refluxo é oculto, a mãe nem percebe e o bebê toda vez na hora de comer não come o suficiente ou chora, tá? Então, se tem algum problema, busquem resolver, porque a alimentação é base, né? Sem a alimentação correta, o bebê não consegue elaborar, fazer todas as outras atividades do dia, tá, gente? E por que que toda hora eu digo que nenhuma das etapas que eu falo são menos importantes? Porque se o bebê não dorme, ele não faz o resto das atividades. Se o bebê não come, ele não faz o resto das atividades. Se o bebê não faz as atividades de desenvolvimento, né, que é o fato físico mesmo de atenção, de brincar, de se exercitar, o que é que isso vai refletir nas outras atividades, tá, gente? Então, tudo tem que estar alinhado, tudo tem que estar realmente inserido no dia do bebê de forma muito consciente, tá? E as atividades, faça atividades que gastem energia, desenvolvam as atividades motoras e cognitivas dos bebês. É muito importante que cada intervalo entre uma soneca e outra, você reserve o tempo da criança de se exercitar e desenvolver suas habilidades, né? Muitas mães passam desse momento, gente. Acreditem que existe, que passam desse momento de ter, de planejar a brincadeira do bebê, de estar ali realmente estimulando ele a se desenvolver. E isso não é bacana. Você precisa levar a atividade como sendo parte principal, primordial para o ciclo correto do dia do bebê, tá bom?
Então, o tempo que o bebê passa aí acordado, né, gente? Existe uma tabela bem simples, mas o correto é você verificar a necessidade do seu bebê, de quanto tempo ele consegue ficar acordado, verificando sinais de sono, que seria coçar o olho, bocejar, chorar, ficar irritado, né? A tabela está aí. Eu já dei até essa tabela na aula de sonecas, né? Então, vocês precisam lembrar que tem um acesso, se você não está conseguindo perceber a hora que seu bebê está com sono, então você pode se guiar mais ou menos por essa tabela, tá? Mas é muito importante que vocês incluam a atividade do bebê nesse tempo que o bebê está acordado, tá? O tempo acordado inclui tudo que não seja dormir. Nesse intervalo, você deve fazer todas as atividades do bebê, como os rituais de sono e sonecas e a alimentação, né? Então, dentro do tempo acordado do bebê, tem que existir a alimentação, o tempo de brincar, né, de fazer essas atividades de desenvolvimento e os rituais de sono. Lembrem sempre que dentro do tempo acordado do bebê precisa existir esses 3 pontos. Então, na hora de brincar, evitem deixar os bebês em cadeiras vibratórias ou carrinhos e vendo TV, tá, gente? Por que que vocês precisam lembrar que isso não é uma prática bacana? Porque isso limita o bebê e entedia, não gasta energia, ele não desenvolve o que deveria, ele não se estimula como deveria, né? E fica como se o cérebro tivesse com sede de aprender, de entender como aquilo funciona. E quando você deixa seu bebê ali parado, né, na frente de uma televisão, ele não está aprendendo o que ele deveria aprender. Ele não está desenvolvendo o que ele deveria desenvolver, principalmente o sentido das atividades motoras, né? É muito necessário. Quando você coloca o bebê no carrinho, ele trava o corpo, ele trava os membros, então ali ele não faz pontos de desenvolvimento, dele começar a querer movimentar os braços, a coordenação, de querer procurar brinquedos, algo que estimule ele a querer ir em direção àquilo. A televisão, ela chama a atenção do bebê, mas ela não ensina. Então, o certo é você criar um ambiente de brincadeira para o bebê, onde ele possa ficar com o corpo livre. Então, do mesmo jeito que você cria um ambiente de sono dentro da sua casa, também crie um ambiente de brincadeiras, né? Que é aquele lugar que você vai botar um tapetinho acolchoado, né? Que você vai botar aqueles tapetes emborrachados, ou não, se você não tiver, tudo bem. Coloque um colchão, coloque um lençol, uma coxa, e coloque ou qualquer coisa que você tiver que deixe o bebê de forma que ele não possa se machucar, né? Se caso ele vire ou comece a se movimentar, e que o bebê possa realmente estar todo livre, né? Com as mãozinhas, os pezinhos livres, que ele possa realmente começar a tentar criar novos estímulos, tá? Isso é muito importante para o desenvolvimento mental e físico dele. E, para finalizar, né, não perca nenhum momento da vida do seu bem mais precioso. E isso é o que eu quero deixar aqui para vocês. Eu já falei anteriormente, então não vou repetir. Tenham em mente em não perder nenhuma fase dos seus bebês, né? Brinquem com eles, estejam prontas para isso durante o dia, né? Pensem na forma de vocês fazerem isso da melhor forma, né? Deem atenção a eles, que é o que vocês podem fazer para criar o maior vínculo de amor possível com eles. Com essa aula, a gente finaliza a atualização de todos os módulos, né? A gente já teve sono noturno, ambientes, sonecas, rotina, associação, alimentação e agora atividades, tá? Então, a gente finaliza esses 5 primeiros módulos. Já foi atualizado também a parte prática, que é de rotina na prática, né? Que é como você criar e montar a sua própria rotina. E também já foi atualizado como retirar associações na prática. Então, vai ficar faltando apenas uma aula, que é a última de como manter para ser atualizada, tá? Um beijo, gente, e até a próxima aula.